Reverendíssimo Diácono Alessandro Faleiro, o senhor vai se recordar que lá no Departamento de Teologia a gente faz o curso de exegese que o senhor teve também, e geralmente os nossos colegas, meus colegas professores, seus professores de Bíblia, costumam fazer um exercício de colocar dois textos em paralelo para a gente poder entender o quanto que um é implicado dentro do outro. Para a gente poder pegar essa referência, nós vamos fazer isso hoje com o versículo 7 do capítulo 16 do primeiro livro de Samuel e o versículo 2 do capítulo 9 de João, o evangelho de hoje, o cego de nascença. Lá no texto de Samuel, a história é do dia em que foi ungido o primeiro rei de Israel. Samuel, aquele profeta que é chamado desde pequeno a exercer essa função, chega na casa de Jessé, em Belém, e imediatamente, por causa da tradição judaica que oferecia todos os direitos ao primogênito, ao filho mais velho, o texto diz assim: assim que chegou, Samuel viu a Eliabe e disse consigo: certamente é este ungido do Senhor, Eliabe, o filho mais velho. Mas o versículo 7 diz da entonação de que Samuel escutou de Deus a seguinte mensagem: mas o Senhor disse-lhe: não olhes para a sua aparência, nem para a sua grande estatura, porque eu o rejeitei. Não julgo segundo os critérios do homem. O homem vê as aparências, mas o Senhor olha o coração. Então Eliabe, o filho grandão e bombado, foi deixado de lado. E no restante da história, quem é escolhido é o filho mais novo, Davi, que vem ser o primeiro, que será então o primeiro rei de Israel. Davi, que era franzino, pequenino, cabelos encaracolados, até o texto vai dizer, bonitinho, mas muito fraquinho. Mas lá na frente, imortalizado na obra-prima de Michelangelo, Davi, exposto na Galeria degli Uffizi em Firenze, ele com uma pedrinha vai jogar e derrotar, mesmo pequenininho, o gigante Golias. No versículo 2 do Evangelho de hoje, capítulo 9, Jesus passa e vê um cego de nascença. Os discípulos então perguntam a Jesus: mestre, quem pecou para que nascesse cego? Ele ou seus pais? Outra coisa equivocada. Se no texto de Samuel, no Antigo Testamento, existe algo cristalizado, que é o fato de que o primogênito tem que ter todos os direitos civis e religiosos, aqui no texto do Evangelho temos a teologia da retribuição, muito difundida entre os judeus e que sustenta uma organização viciada do templo. Então, se você fez alguma coisa errada, pecou, então Deus vai te castigar. Se você fez uma coisa muito bonitinha e muito fofa, Deus vai te dar alguma coisa. Infelizmente, muita gente ainda pensa como uma teologia da retribuição. E mais do que isso, além de tudo isso, nós transportamos a teologia da retribuição para um conceito moderno sociológico que ainda é muito mais nefasto e perigoso e que está lotado de gente que pensa que isso é a coisa mais legal do mundo, que é meritocracia. Só pode fazer coisa boa e ter coisa boa quem tem mérito. Ora, mérito é uma coisa, é boa, é justa. Se você trabalha, você ganha. Se você não trabalha, você não ganha. Agora, quando colocamos o sufixo krasia, que vem do grego kratos, que significa poder, então exerce o poder e tem força apenas aqueles que têm mérito. Então você deixa de lado uma renca de pessoas que não conseguem fazer as coisas. Então, nem todos são iguais.
Então entra, inclusive, uma contradição jurídica na própria Constituição das democracias ocidentais, que diz que a lei é igual para todo mundo. Então ela não é igual para todo mundo. Ora, aqui no texto, quando os discípulos dizem isso, e lá em Samuel, quando a gente escuta que Eliabe já estava na frente querendo ganhar a unção, todos os dois textos precisam fazer a gente fazer a grande pergunta para tirar a boa mensagem do evangelho deste domingo, que é assim: de que modo eu escolho enxergar a vida, as coisas, eu mesmo, tudo que está ao meu redor? Porque de acordo com a maneira com a qual eu escolho enxergar as coisas, daí tem a dimensão do tamanho do mundo que eu quero para mim. E eu digo para vocês, tem um tanto de gente que escolhe ter um mundo muito pequenininho. Tem um tanto de gente que escolhe ter um mundo muito quadrado. Tem um tanto de gente que escolhe ter um mundo minúsculo. E tem gente que escolhe ter um mundo cego, porque não consegue enxergar nem a si mesmo. É aquilo que aqui no Mineirês a gente diz, não tem o mínimo de desconfiômetro, não veio com desconfiômetro de casa, nem nascença, né? Quando, no restante do texto, nós vamos escutar então que Jesus cura o cego, nós vamos escutar que ele passa a enxergar e no restante do texto há uma grande confusão. Todo mundo para perguntar o que é que aconteceu com ele. Ele explica uma vez para os discípulos, depois ele explica duas vezes para os fariseus. Depois chama os pais dele, pergunta aos pais deles: é seu filho mesmo? É, mas por que está enxergando? Não sei, pergunta para ele. Toda esta confusão que vai sendo colocada ao longo dos versículos, querem dizer uma única coisa: aconteceu objetivamente uma graça com este homem, mas todo mundo via ele enxergar, mas não queria que ele enxergasse. Assim acontece comigo, com você, com um monte de gente. A gente vê um tanto de coisa acontecendo à nossa volta, mas a gente não quer enxergar, porque a gente prefere permanecer com os nossos pontos de vista que são confortáveis para a nossa visão de mundo, porque oferecem seguranças existenciais e emocionais que nós não queremos abrir mão, não é mesmo? E se você fosse ainda, e eu não vou, diácono, para a segunda leitura, porque daria muito mais pano para manga, se a gente vai para a segunda leitura, a gente vai ver um trem muito doido, né? Que no versículo 12 diz assim: o que essa gente faz em segredo, tem vergonha até de dizê-lo. Mas tudo que é condenável torna-se manifesto pela luz. Então, o texto de hoje, a liturgia de hoje, a mensagem de hoje precisa te desinstalar, te provocar e te fazer de novo se questionar: realmente tudo o que eu quero ver é o que tem para ser visto? Ou eu preciso de verdade me desvestir, trocar as lentes porque as minhas lentes não servem mais? Eu preciso dar uma limpada nas vistas para poder enxergar situações e realidades que eu aprendi de um jeito, mas é preciso reaprender sempre a enxergar diferente? Os próprios discípulos não entendem o que aconteceu com esse homem e ele voltou a enxergar. E no final do texto, a grande pergunta, que o próprio Jesus se encontra novamente com ele, faz essa pergunta, e é uma pergunta que precisa ser feita e respondida por todos nós, já que nós estamos agora apenas 2 semanas do fim da Quaresma, para entrar na Semana Santa e fazer acontecer o novo, mais uma vez, que a gente chama de Páscoa na nossa vida. Olha, Jesus soube que o tinham expulsado. E olha para você ver, fizeram uma coisa boa com o cego e ele foi expulso da comunidade. Os fariseus ficaram com raiva,
porque ele passou a enxergar. E aí uma outra pergunta é possível. Será que enxergando ele vai ver o quão ruim e quão comida estava a estrutura do templo de Jerusalém naquele tempo? E aí Jesus pergunta para ele assim: acreditas no Filho do Homem? E aí ele vai fazer a pergunta de quem nunca enxergou. Quem é, Senhor, para que eu creia nele? Mas ele começou a acreditar quando ele simplesmente aceitou a proposta de Jesus e foi curado. Então, a sua cura, o seu modo de enxergar, começa pelo ouvido, para escutar. Também somos absolutamente seletivos porque queremos escutar só o que nos agrada. E aí ele diz, Jesus responde, tu o estás vendo, é aquele que está falando contigo. E ele diz então, eu creio, Senhor. Escutar para enxergar e enxergar para acreditar. É um exercício que parece muito fácil, mas dá um trabalho imenso, porque precisa mexer com estruturas que são, às vezes, muito difíceis para nós. No próximo domingo, a gente também vai mexer com isso e vai precisar sacudir isso, porque o Lázaro, que está morto há 4 dias, enrolado em faixas, quietinho lá, ele não ia incomodar ninguém, né? Então, é preciso tirar ele do túmulo, desatar seus nós, para que ele volte a andar. A gente precisa fazer isso também na nossa vida, tirar um tanto de amarras que deixa a gente fofinho, sentado e deitado num caixão, que é um caixão, mas para nós é uma cama 5 estrelas. Caixão é lugar de gente morta, mas nós estamos vendo uma infinidade de gente morta que não sabe que está morta. Não pensa mais, não raciocina mais, só sabe pensar preto ou branco, não consegue pensar de outro jeito. E a gente então vai ter que pedir a Deus que essa quaresma seja de verdade um lugar que sacuda muitas coisas, muitas consciências e muitas situações, para verdadeiramente a gente poder dizer que vai celebrar Páscoa. Eu vim a este mundo para exercer um julgamento, versículo 39, a fim de que os que não veem, vejam. E os que veem se tornem cegos. Nessa inversão semântica, Jesus coloca-nos em xeque para que a gente faça de verdade o exercício de modificar o nosso olhar, abrir o nosso coração. E a gente não modifica pela cabeça só, a gente modifica principalmente pelo coração. É quando a gente coloca para enxergar junto com a retina o sentimento, a misericórdia, a compaixão, e não valores abstratos, valores frios, como meritocracia e tantas outras coisas.